seu coração, eu tenho certeza disso. Porque senão o Senhor não teria te trazido até aqui. Você fez a escolha de estar aqui, e o Senhor há de honrar essa escolha que você fez de estar aqui pela sua infinita graça e misericórdia. Amém. Meus amados, abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 13. Prometo que não vou me alongar muito. O recado que o Senhor tem é um recado curto, simples. Como tudo que o nosso Deus faz, a palavra é para os simples, né? Ele fala com os seus escolhidos, com os seus filhos, poderosamente através da sua palavra. Amém. Capítulo 13, do 7 até o 11, nós vamos ler. Então, Abraão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os filisteus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartavam-se um do outro. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Tua verdade é verdade, Broquel, Senhor amado. É lá de falar, ó Pai, a palavra como nós acabamos de cantar, a tua voz é poderosa, a tua voz é majestosa. Nós damos ouvidos à tua palavra, damos crédito total à tua palavra. Amém. Porque nós queremos que ela irá de falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Ó Pai, prepara a terra do coração dos teus filhinhos, Senhor, para receber desta semente que possa germinar e dar frutos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, Pai. E amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, vamos falar uma novidade. Tudo que a gente faz na vida, a gente escolhe fazer ou não. Consciente ou inconscientemente, nós escolhemos tudo que a gente faz. Eu tenho certeza que para vir no culto hoje, você teve que fazer uma escolha. Talvez você estivesse deitado, você fez a escolha de se levantar, de ir lá, se arrumar, tomar um banho, pôr uma roupa bem bonita para se apresentar aqui, adentrar ao templo, tomar assento de uma cadeira. Tudo isso você fez tantas escolhas. Aliás, você fez outra. Você pegou uma condução para vir aqui, ou quem mora perto deve ter vindo a pé, uma caminhada. Hoje é uma noite de frio, véspera de feriado. Tudo convidando para você fazer algum outro tipo de escolha. Mas você que tem compromisso com o Senhor fez a escolha acertada. Você que tem hoje, independente de ter o que for amanhã, hoje é o dia do Senhor. É o dia que você veio para ouvir da palavra dele. Você fez essa escolha. E o mais interessante, meus irmãos, a respeito das escolhas que nós fazemos, é que nem sempre essas escolhas são pequenas, insignificantes, ou então são escolhas delicadas e importantes. Uma das duas escolhas nós temos que fazer. Tem coisas que são muito corriqueiras. Por exemplo, às vezes eu saio com a minha esposa, a gente escolhe ir num posto de gasolina que está ali perto, um posto Shell, comer um pão de queijo e um mocassino, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer. Então a gente escolhe, de vez em quando, sair os dois juntos para tomar um cafezinho, sentar na mesa, conversar. Eu olho para o rostinho dela, ela olha para o meu rostinho. Foi a escolha que nós fizemos, né? De sermos um do outro. Eu tive mais sorte que ela. Deus me abençoou mais, né? E assim vai. Tem pessoas que escolhem coisas ruins. O Senhor, às vezes, lá no passado, Ele colocou à disposição do povo escolhas também. Ele fala para o povo assim: ó, escolhe, pois, o que vocês querem: vida ou morte, bênção ou maldição.
E eu fico impressionado que, eu já falei isso aqui, mas eu ainda estou impressionado, me desculpa, mas toda vez que eu passo por isso, que eu me lembro dessa passagem, eu ainda fico impressionado que Deus ainda dá uma dica para o cidadão. Filho, escolhe pois a vida, escolhe pois a bênção, e o povo ainda escolhe a morte, e às vezes ainda escolhe a maldição. Tem coisa, meu irmão, você não precisa nem pensar muito, você sabe onde vai dar. Você sabe o que vai acontecer. Tem sinais mostrando, o seu Deus te guia. Nessa caminhada que nós estamos, nós temos um Deus que nos guia, que nos conduz. Ele está sempre ali falando, andai por esse caminho, continua nele, é esse o caminho, siga por ele. E por vezes ainda a gente escolhe outros caminhos. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja hoje. Quantos já disseram assim, mas se eu tivesse escolhido outra coisa, outra profissão, talvez hoje eu estivesse numa outra situação. Quantas escolhas nós fazemos na vida das quais nós nos orgulhamos, é verdade. Outras escolhas, a gente fala, puxa vida, eu não devia ter escolhido isso. Se tivesse escolhido outra coisa, seria melhor. Recentemente saiu na televisão, eu vi essa reportagem de um rapaz que eles faziam um bolão no restaurante e aquele rapaz participava de todos. Justamente no bolão que deu, ele não participou por causa de R$10. Ele escolheu não participar. Eu não falo para ninguém aqui participar de bolão, é só um exemplo. Mas esse rapaz hoje era para estar milionário, né? Com muito dinheiro. Mas ele escolheu não participar. Você escolheu ser participante de um corpo de Cristo. Amém. Você escolheu ser enxertado nesta videira que hoje você tem condições de dar frutos. Você recebe nutrientes para a sua vida, para você ser fortalecido. Você escolheu a melhor parte. Amém. Como diz a Bíblia. Só que a gente sempre tem vontade de escolher as coisas certas, as coisas corretas. O nosso desejo é sempre acertar e nunca errar. Quem quer errar aqui? Mas nem em Portugal o povo não quer errar. Nós queremos sempre acertar, escolher as coisas corretas, escolher as coisas certas. Então a gente faz isso com muita habilidade, com muito cuidado. Muitas vezes são escolhas muito peculiares, coisas que você tem que pensar, fazer cálculos, ver se você tem condições de fazer aquela escolha ou não. E muitas vezes assim, com todo esse cuidado, às vezes escolhemos coisas que não acabam muito bem, digamos assim. Tem pessoas que, os jovens principalmente, precisam pensar já na sua carreira, no seu futuro. O futuro, o mundo anda cada dia pior, a Bíblia mesmo já fala que o mundo não vai melhorar, ele só vai piorar, aos ruídos das suas catadupas, diz a Bíblia. O mundo caminha, de mal a pior. E se não fizermos as escolhas corretas e certas, a tristeza, o estresse, a derrota, isso é fato. Vai acontecer se você não fizer a escolha certa. Então o conselho que eu te dou, procure buscar no Senhor uma resposta para a sua dúvida, a sua procura, para que a sua escolha seja a escolha acertada. Amém. Muitas vezes nós estamos em uma determinada situação e a gente se pergunta, nossa, mas como que tudo isso aconteceu de uma hora para outra? Não adianta a gente querer culpar um ou outro, A ou B. Não existe culpados quando nós fazemos a escolha. A escolha somos nós quem fazemos. Eu sempre tive vontade de estudar, de fazer a faculdade. Meu sonho de criança era ser dentista, mas eu não fiz as escolhas certas. Hoje eu sou técnico de informática. Sou feliz no que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, mas o que eu gostaria era de ser dentista. Não sei se é porque eu tenho esse sorriso lindo, mas era meu desejo ser dentista. Alguns de nós não estão fazendo escolhas em nossas famílias que muitas vezes trazem desconforto, trazem estresse, trazem falta de paz dentro dos nossos lares. Um lar, meu irmão, não é fácil uma pessoa administrar e ser feliz no lar. Quando tem Jesus, a coisa fica muito mais fácil. Amém. Mas isso não quer dizer que você não vai ter provas, que você não vai ter lutas por causa das escolhas. Isso somente não basta.
Isso é um grande ingrediente, é o principal ingrediente, é ter Jesus no lar. É o principal. Mas fazendo as escolhas certas, não titubeando em nenhum momento para fazer as escolhas corretas. Então, em nossa leitura aqui no Antigo Testamento, nós vemos aqui um tio e um sobrinho, que se tornaram muito ricos. Esses homens eram ricos porque naquele tempo a riqueza era medida pela quantidade de gado que o homem tinha, pela quantidade de ovelhas que o homem tinha. E Abraão era um homem que tinha uma promessa, e Ló andava debaixo das asas de Abraão. Foi abençoado por andar com Abraão. Conseguiu ajuntar muito gado, muitas ovelhas, e esse homem prosperou grandemente. Teve muita fartura. Só que os pastores deles começaram a discutir, porque eu acredito que os animais já não tinham mais condições de serem tratados. Os pastores eram de um e de outro, e um queria dar prioridade para um, prioridade para o outro, e acabou tendo aquela contenda entre os pastores deles, não entre eles exatamente, mas entre os pastores deles. E foi quando Abraão foi procurar Ló. Fica aí uma dica: quando você tem algo a tratar com alguém, tem muita gente que, ao invés de tratar diretamente com aquela pessoa, ele vai falando com um, vai falando com o outro, falando com o outro. Em vez de tratar diretamente, às vezes é tão mais fácil você tratar o assunto diretamente com a pessoa que está ligada com esta contenda, que é o caso aqui. Então essa tensão acabou chegando até Abraão e Ló. E Abraão fez a escolha, então, de abordar essa questão com Ló. Deus tinha chamado Abraão para sair da sua terra e havia prometido para ele uma terra própria. E Ló estava ali de carona naquela jornada, mas mesmo estando no comando, Abraão deu a Ló a chance de ele escolher. Então ele disse aqui, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda; se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Faça a sua escolha. E Ló, eu acho que Ló foi até malandro e esperto aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Tem muita gente fazendo assim, que foi mesmo. Ele escolheu a área mais verde, a área que era regada por um rio, onde era Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída. Era um lugar lindo, formoso, verde. E Ló então escolheu esse lugar. E foi então, Abraão fez a escolha de valorizar o relacionamento ao invés de valorizar as coisas, os objetos, o dinheiro. Quando você ouve alguém dizer assim, eu estou nessa aqui, não é nem por causa do dinheiro, não. Pode ter certeza de uma coisa: é por causa do dinheiro. Isso é fato. Tem muitas pessoas que tentam ser assim um pouco, não, eu não sou preso ao dinheiro não. Mas quando ele fala, não, mas não é por causa do dinheiro. Dinheiro para mim não é problema. Pode ter certeza, é por causa do dinheiro. Eu nunca vi ninguém fazer. Você percebe, não tem como disfarçar. É uma coisa que não tem como negar. Queridos, Jesus nos deu um novo mandamento: o de amarmos uns aos outros. Hoje, ao começar o culto aqui, eu vi como estava difícil. Você percebeu como as coisas facilitaram depois do abraço? Eu vi todo mundo diferente. Está todo mundo meio assim. Não sei se é o frio, o que é. Mas todos estavam meio desanimados, né? Depois de um abraço, parece que aquilo fez bem para a gente, né? Você se sentir amado. A gente sabe que Deus nos ama e ama demais. É um amor que nós não entendemos. É um amor ágape, é um amor que não se mede. É o amor de Deus. E Ele nos deu esse mandamento de amarmos uns aos outros. Só que isso envolve uma escolha. Você pode escolher amar uma pessoa que seja muito fácil de amar. Eu vi no aniversário da Roque, como é fácil amar essa criatura. É muito fácil amar ela. Quero ver se ele amar ele. Aí fica difícil, né? Mas, irmãos, amar quando o seu filho, adolescente, apronta alguma mente para você pela primeira vez, é a hora que você tem que amar. Quando o seu marido talvez chegue nervosinho em casa lá, tal, essa é a hora que você... É difícil amar ele nessa hora, né? Ou então, quando a sua esposa não está com uma carinha muito boa, você pergunta para ela: o que foi, meu bem? Não é nada, não. Quero ver se amar ela nessa hora que é difícil de amar.
nós temos o dever de amar, escolher amar ou não. Amém. As coisas podem ficar bem mais fáceis quando nós escolhemos o amar. Amém. Escolher o mandamento que o Senhor nos deu, esse novo mandamento. E nessas situações, amar é uma questão de escolha. E o Senhor nos chama a nós para negarmos a nós mesmos. É nessa hora que a gente fala, eu não queria amar, a minha vontade não era bem essa, a minha vontade também era responder com a mesma moeda, né? E Jesus ensinou a gente dar a outra face. Como é difícil, como é duro dar a outra face. Como é duro você receber uma resposta ruim. Imagine só, existe um cargo na empresa lá, e você está na fila, você naturalmente seria o próximo, e seu chefe pega e escolhe um outro. E você tem que amar o seu chefe assim mesmo. Como é difícil amar em determinadas situações. Como a gente encontra dificuldade para amar quando as coisas não vão de acordo com a nossa vontade, com aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas a gente tem que escolher negar a nós mesmos. Amém. Isso foi a lição que o Senhor nos deu. Essa é a lição que o Senhor quis dar para nós quando Ele ofereceu a outra face. Quando Ele lá na cruz foi humilhado daquela forma, da pior forma possível. Não tem como um homem ser mais humilhado do que a forma como o nosso Senhor, sem ter culpa, ter sido humilhado e assim mesmo amar até aqueles que estavam ali judiando dele. Mas voltando ao texto aqui, meus irmãos, Abraão poderia ter dito assim: olha aqui, ó menino, você não tinha nada quando você veio andar comigo. Agora você está com alguma coisinha, você está querendo o quê? Sai daqui da minha presença logo antes que eu faça coisa pior para você. Ele poderia ter escolhido esta opção, o plano B, que a gente chama, né? Mas o plano do Senhor é o plano A, é amar. Ele amou. Ele falou assim: ó querido, escolhe o que você quiser. Está aí, olha aí para onde você quiser, examina, para onde você quiser, e você vai, porque ele cria que tinha uma promessa sobre a vida dele, independente para o lado que ele fosse, ele seria abençoado, ele seria alcançado, a bênção seguiria esse homem de qualquer forma. Ele sabia que ele continuaria seguindo a Deus, independente do lado que ele fosse. E a outra terra era seca, não era uma terra boa igual a outra terra, igual a Sodoma e Gomorra. Nós precisamos escolher, meus irmãos, sermos transformados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Deus tinha mandado sair lá da sua casa e da sua parentela, mas naquele caso, ele poderia escolher seguir para a direita ou para a esquerda, ele tinha todo o direito de escolher. Eu posso dizer que ali ele era o chefe, ele era o manda-chuva. Mas ele deu a prioridade para Ló. Ele escolheu a família. Ele escolheu entregar o melhor para o sobrinho. Só que Deus não é bobo, né, meu irmão? Deus, ele sabe, ele é extremamente sábio, extraordinariamente sábio, como foi cantado aqui. É um amor extraordinário. Então, quando Ló escolheu em que direção queria seguir, ele não pensou nem um minutinho só sequer em Abraão. Não podia dividir a terra boa e dividir de uma outra forma as terras. Ele pegou toda a terra boa para ele e deixou toda a terra ruim para Abraão. Ele foi egoísta. Logo depois a gente descobre que era verde porque existiam mais ervas daninhas naquele lugar, por isso que a terra era tão verde, né? Há pouco tempo, meus amados, eu vi na televisão, não tinha nada de televisão, pus no canal, nem lembro que canal que era, mas estava falando sobre a lagarta que se transforma em uma borboleta, né? Então o apresentador falou assim que uma lagarta ela cospe seda de sua boca e aquela seda se transforma num casulo para ali ela se transformar. Então eu penso que nós não somos tão diferentes desta lagarta, porque as coisas que a gente fala e as escolhas que a gente toma na vida, elas fazem o nosso ambiente, o lugar onde nós vamos viver. E temos que ter muito cuidado com as coisas que falamos, com aquilo que declaramos. Por isso, a lagarta vive e ela cospe da sua própria boca, e nós também. Perceba que a lagarta, ela cospe da boca algo que é visível. O que sai da nossa boca
é o que nos contamina, diz a palavra de Deus. Não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem que nos contamina. Então, quando a gente tem algo ruim, é melhor a gente não falar. O Salmo 115, ele fala sobre... Salmo 115, versículo 14. Esse salmo eu meditei nele de uns tempos para cá, eu até tenho um lembretezinho para mim não esquecer dele. Eu fiz um para mim, entreguei um para o irmão também. Esse Salmo 115, versículo 14, ele diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Acho que a nossa tradução está diferente. Cada vez mais. Que quer dizer a mesma coisa. O Senhor tem para nós, queridos, uma visão de crescimento. Ele quer nos fazer crescer. Amém. Ele quer nos fazer aumentar. Amém. O desejo de Deus é nos ver muito bem. E o que significa esse crescimento? Esse crescimento. Muitos, ao ouvirem essa palavra crescimento, vai pensar assim já: opa, é meu salário que vai aumentar. E há aqueles que ainda pensam assim: mas não, peraí, meu salário não tem como aumentar porque existe um negócio de sindicato, e tem uma época certa para aumentar, então eu acho que não é comigo. Muitas vezes não é desta forma que Deus trabalha. Muitas vezes o Senhor quer valorizar algo que você já tem em mãos, um bem seu. Ele pode aumentar. O crescimento não vem somente na forma de salário. Voltando aqui, eu procurei por significados dessa palavra crescimento, e não é tão difícil de entender, mas eu encontrei algumas coisas interessantes. Crescer significa alargar, aumentar, escalar, construir, ampliar, multiplicar, acelerar, impulsionar. Portanto, meu querido, se você quiser entender o real sentido do verso aqui, vou colocar essas traduções aqui. O Senhor vos alargue, vos aumente, vos escale, vos construa, amplie, multiplique, acelere e impulsione bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Amém. Isso me faz lembrar, meus irmãos, de um homem que foi a um vidente, e a vidente foi lá e falou para ele assim: e aí, como é que vai ser no futuro? No próximo ano? Então, a vidente disse: olha, você vai à falência e será feliz no próximo ano. Será infeliz no próximo ano. Aí ele falou assim: tá bom, então está tudo muito ruim. Como é que vai ser no próximo ano? Ah, no outro ano você vai continuar pobre, mas você vai ser feliz, porque você vai se acostumar à pobreza.